Bom dia, meus irmãos e amigos. Eu sou o pastor Milton Mercante e nesta segunda-feira, dia 7 de julho de 2025, eu quero estar meditando com vocês num texto que se encontra no livro do profeta Isaías, capítulo 43, nos versículos 8 e no versículo 11, que nos diz assim: Traze o povo que, ainda que tem olhos, é cego, e surdo, ainda que tenha ouvidos. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Esse texto, escrito pelo profeta Isaías, ele expressa as palavras de Deus para Isaías diante de como estava vivendo o povo, no caso aqui, de como estava vivendo a nação de Israel. E a palavra de Deus para Isaías é para que, uma vez essa palavra sendo levada ao povo, o povo pudesse ser resgatado da onde estava vivendo, na miséria espiritual, porque estavam longe de Deus. Sim, o que Deus fala é que eles enxergam, eles têm olhos, mas eles são cegos espiritualmente, porque eles não querem enxergar a verdade. Sim, eles estão vivendo como surdos, ainda que tenham ouvido, ainda que ouçam, eles estão vivendo como surdos, porque não querem ouvir a verdade. Sim, estamos vivendo uma época semelhante, quando diante de tudo aquilo que seja colocado diante da humanidade, a mentira tem prevalecido, porque as pessoas não querem enxergar a verdade. Jesus, ele alertou, ele falou: eu sou a verdade que liberta. Conhecereis a verdade e sereis libertos da mentira, do engano, de tudo aquilo que não provém do Senhor. E Isaías foi falando ali ao povo aquilo que Deus determinou, e como os profetas, os apóstolos, como eles têm falado da palavra de Deus, mas as pessoas não querem ouvir a verdade, porque preferem aceitar a mentira do que a verdade. Por quê? E por que isso, pastor? E por que essa situação? Porque eles não querem mudança de vida. Perdoa, irmãos. Eles não querem mudança de vida. E é por causa disso que cada vez mais a mentira tem prevalecido diante de nós. Por isso que Deus está falando para Isaías com relação ao povo de Israel nessa época aqui. Porque eles, ainda que têm olhos, eles são cegos. Ainda que tenham ouvidos, eles são surdos, porque eles não querem ver a verdade, não querem ouvir a verdade. E quando no versículo 11 ele fala: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Aqui está a questão-chave. Porque salvação somente por meio de Deus, somente por meio de Jesus, somente através de Jesus. Eu sou o Salvador. É isso que ele fala. Mas as pessoas estão procurando a salvação em lugares errados, em pessoas erradas, e não vão encontrar nunca. No livro de Provérbios ele fala assim: há caminho que aos homens parece bom, mas no final é caminho de morte, porque estão procurando salvação em outros caminhos e vão encontrar somente a morte eterna, porque não estão se colocando diante do Senhor. Abra a minha palavra para vocês que nos assistam. Abram os seus olhos. Ouçam as verdades do Senhor. Porque abrindo os nossos olhos para vermos a verdade, ouvirmos a verdade, seremos libertos do engano, da mentira, da maldade, dos erros, de tudo aquilo que vai nos levar a nos afastarmos do Senhor. Portanto, a palavra do Senhor para nós nesta semana
é a que o Senhor falou. Fora de mim não há Salvador, fora do Senhor não há Salvador. Salvação somente por meio de Jesus Cristo. Pense nisso, medite sobre isso e abra os seus olhos para a verdade. Ouça o que o Senhor tem a falar para nós. Ele tem falado, mas muitos não têm ouvido. E diante disso, o Senhor nos conceda uma semana de paz, de alegria, uma semana de reflexão, para que possamos abrir os nossos olhos e possamos ver e entender os propósitos de Deus para a salvação da humanidade. E isso acontece somente por meio de Jesus Cristo. O Senhor nos abençoe. Amém.